Quem é Erivelto Oliveira? Bom, eu sou Erivelto Oliveira, sou jornalista formado pela Universidade Federal do Paraná, sou de Curitiba, atualmente sou vereador também em Curitiba, entre outras atividades que a gente sempre vai acumulando na vida, né? Eu tenho uma banda já com 20 anos, tenho um blog na internet, recentemente criei um canal também no YouTube, voltei a estudar também há pouco tempo, estou fazendo mestrado na Universidade Federal. Aí sou pai, tenho um filho, sou casado, enfim, o Erivelto acho que é como qualquer outra pessoa, né? Temos uma atividade principal e outras atividades que a gente exerce ao longo da vida. Eu nasci em Curitiba, sempre estudei em Curitiba, sempre em escola pública. Eu comecei na escola Santa Cruz em 1971, meu primeiro ano. Depois fui para a escola Aline Pichetti, na 4ª série. Depois fui para o colégio estadual, na 8ª série. Fiz lá até o curso de edificações, até o 4º ano. E depois entrei na Universidade Federal do Paraná. Todas essas escolas públicas. Meus pais, os dois são falecidos já. Meu pai chamava José Alves de Oliveira, minha mãe Maria Antônia da Silva Oliveira. Minha mãe era de Minas, do interior de Minas, e meu pai do interior do Paraná, de Santo Antônio da Platina. Eles se conheceram em Santo Antônio, na época ainda de plantação de café, esse tipo de atividade, e vieram para Curitiba em 54 ou 55. E aqui começaram uma vida bem difícil, né? Meu primeiro irmão, ele era, nós chamamos hoje de pessoa especial, mas ele era excepcional. Teve tinha uma má formação de cérebro, de cabeça, e até os 53 anos, minha mãe conseguiu mantê-lo, né, durante todo esse período, graças à dedicação. Aí eu tive mais 3 irmãos, um que não chegou a nascer, uma minha irmã que morreu no ano que eu nasci, com quase 2 anos, e um outro irmão que é vivo, que é o Haroldo, e hoje somos nós dois só na família. Então, eu sou formado em edificações pelo Colégio Estadual do Paraná. Eu fiz o curso técnico de edificações. Eu cursei de 79 até 82 esse curso, 4 anos, né? E quando eu estava no 3º ano do curso, que isso foi em 80, eu creio 81, eu comecei a trabalhar com projetos hidráulicos, elétricos, prevenção de incêndio, alguma coisa de projeto arquitetônico, enfim, e trabalhei com isso até começar a trabalhar com jornalismo. Então isso foi de 79 até 86, tirando um ano que foi o ano que eu servi o quartel, que foi 82, mas trabalhei com projeto durante muito tempo. Inclusive essa era quando eu fui fazer vestibular, até pensei, será que eu continuo nessa área de engenharia, arquitetura, enfim, ou vou para a área de humanas, que era uma tendência que os professores diziam que eu devia tentar a área de humanas, porque eu gostava de escrever, escrevia bem, enfim. E eu acabei optando por humanas e fiz o vestibular. Então, eu entrei em 84 na universidade e até o meu 3º ano de universidade eu trabalhei com projeto, com desenho. Rádio eu fiz, foram 2 anos de rádio, mas só para entender, eu era repórter de televisão, trabalhava na RPC aqui, que era uma emissora Globo, e eu fazia muitas reportagens para o Globo Rural, né, um programa de agricultura da Rede Globo, que é um dos programas mais antigos da televisão, inclusive. E na época a CBN, uma rádio que hoje é uma rádio, tem uma sede aqui em Curitiba, quando a CBN veio para cá, eles só tinham a repetidora. E um dos editores do Globo Rural, ele também tinha um programa na CBN, que chamava CBN Campo, ou editava um desses programas, e um dia ele me ligou, fez um contato, perguntando se eu não gostaria de fazer alguns boletins para eles, desse programa CBN Campo. Aí eu acertei de fazer, eu não lembro se eu fazia, eu tinha uma pauta mais ou menos livre, mas eu tinha que mandar para eles pelo menos 2 boletins diários, falando de cotação de mercadorias ou sobre alguma questão de safra, alguma coisa ligada à agricultura, que era uma pauta relativamente fácil, apesar de ser livre, porque o Paraná, né, tem uma tradição agrícola forte. Então um dia eu falava sobre milho, outro dia sobre café, e dava cotação de bolsa, e esse trabalho eu fiz durante
2 anos, quase 1 ano e meio, 2 anos, até que a CBN veio para Curitiba. Eu ainda, durante alguns meses eu fiz, mas depois perdeu o sentido, né? Porque a rádio daí tinha uma equipe própria aqui, daí eu parei de fazer esse trabalho. Mas foram 2 anos ali, mais ou menos, eu não lembro quando a CBN veio para cá, mas acho que no começo dos anos 90, por aí. Televisão é o meu trabalho durante quase 30 anos. Eu comecei na televisão e foi direto em televisão. Esse trabalho em rádio foi uma consequência do trabalho em televisão, uma atividade que eu fiz durante pouco tempo. O nome da rede era Rede Paranaense de Televisão, que era a TV, era em Curitiba, a TV Paranaense, a TV Coroados de Londrina e a TV Cultura de Maringá. Essas 3 emissoras formavam a Rede Paranaense de Televisão. Eu digo para você o seguinte, no jornalismo eu acho que tudo é uma evolução. Eu comecei no jornalismo como estagiário no Departamento de Comunicação da Rede Ferroviária Federal. Antes de começar nesse departamento e até mesmo durante a faculdade, nunca tinha me passado pela cabeça trabalhar em televisão. Eu sempre tinha não como meta, mas imaginava que fosse trabalhar num jornal impresso, até porque na década de 80 nós tínhamos em Curitiba pelo menos 10 jornais impressos com excelente circulação, equipes gigantescas em cada um deles, ou equipes grandes em cada um deles, e alguns com equipes gigantescas. Além disso, havia sucursais da Veja, do Estadão, do Globo, Jornal do Brasil, Gazeta Mercantil. Então, só nessa área impressa aí tinha pelo menos uns 15, 20 veículos para se trabalhar. E tinha televisão também. Então eu fiz o meu estágio na rede ferroviária. Desse estágio que eu fiz, eu conheci um jornalista chamado Cláudio Dalla Beneta, que trabalhava na rede. E mais ou menos no meio do ano de 86, ele chegou para mim e falou assim: olha, a TV Curitiba está precisando de um repórter. O Jamur Júnior é o diretor, ele é amigo meu, vai lá conversar com ele, tá? Eu falei: não me interessa a televisão, não tem nada a ver com televisão para trabalhar comigo. E ele me insistiu isso umas 3, 4 vezes, até que eu falei: tá bom, eu vou lá conversar com o Jamur. Isso foi em agosto de 86, eu tinha começado o estágio em fevereiro, março. Aí fui conversar com o Jamur falou, explicou o que ele queria. Ele tinha duas mulheres como repórter e queria ter um homem como repórter. E eu fui o único que apareceu, né, nessa seleção. E o fato de eu ser negro também, ele falou: eu conheço já o Narciso Assunção, que era o outro jornalista negro que havia no Paraná, a gente gostaria de trabalhar a sua imagem e tal, vamos trabalhar nesse sentido e tal. E me contratou, aí aceitei e me contratou. Então aí de agosto até dezembro eu fiquei na TV Curitiba, continuei o meu estágio até o final. Eu ainda trabalhei por mais uns 2 meses com os meus projetos, que eu ainda tinha o escritório, então eu entreguei os projetos, isso foi mais ou menos uns 2 meses, e ainda estava na faculdade, né, no 3º ano da faculdade. Então não me pergunte exatamente como é que eu administrava o meu tempo, porque sinceramente eu não lembro, mas eu tinha todas essas atividades ao mesmo tempo. E aí eu deixei o escritório, no final do ano acabou o estágio, e ainda tinha o 4º ano de jornalismo pela frente. E em novembro, dezembro, o chefe de reportagem da TV Paranaense me chamou, me ligou, e quero conversar com você e tal. Fui conversar com ele e falou: eu gostaria que você pense na proposta de você vir para cá para fazer férias e tal, né? Possivelmente tinham me visto na televisão. A gente tinha até feito no mês de novembro um teste teste de admissão na TV Paranaense. Eles fizeram com todos os jornalistas, digo assim, quase todos os jornalistas de Curitiba fizeram esse teste, e alguns da faculdade também. E eles escolheram 10 pessoas. Dessas 10, 3 eram da minha turma da faculdade. Inclusive, a gente começou a trabalhar e até teve problema com o sindicato no começo, mas enfim, isso é outra história. E aí me chamaram para fazer esse período. Eu fiquei na dúvida se devia ou não ir, até que me bateu a seguinte ideia, o seguinte pensamento: bom, se eu estou na TV Curitiba, que é uma TV pequena, e a maior TV do estado está me chamando para tentar um mês, né, tentar alguma coisa, então acho que é um desafio que eu devo encarar, né? Se não der certo aqui, né, paciência, vou buscar o meu trabalho em jornal, que é uma coisa que eu sempre almejei fazer e nunca fiz.
E entrei lá para fazer férias, fiz 1 mês, 2 meses, 3 meses. No 4º mês, eles me disseram, a gente vai contratar você. E aí fiquei lá durante 27 anos, na TV Paranaense. Então, 27 anos? 27. Então eu entrei como repórter. E aí sim, repórter é aquele, né? Ele entra na época que eu entrei, né? Temos sempre que contextualizar a coisa, porque hoje é diferente. Vale dizer que não existia telefone celular, não existia rede social, as coisas eram no papel, na máquina de escrever, no telefone fixo, era muito diferente. Mas eu fui repórter, aquele repórter que faz o buraco de rua do bairro, depois comecei a fazer matérias para o Estado, depois matérias para a rede, e fiquei na reportagem então de 86, do começo de 87 até 99. Então foram 12, 13 anos de reportagem. E depois da reportagem surgiu a oportunidade de apresentar o telejornal, que eles precisavam de um jornalista experiente, que comunicasse com a câmera e também que fosse conhecido no estado. E essas características acabaram me beneficiando. E aí eu comecei a apresentar o Paraná TV, que foi uma mudança bem grande no jornalismo aqui do Paraná, porque os jornalistas começaram a apresentar o jornal, começamos a opinar, começamos a cobrar das autoridades, assim, era o jornalismo ao vivo. Então, aí fiquei mais de 99 até 2011 na RPC apresentando o telejornal. Então, mais ou menos aí do meu período foram 12, 13 anos de reportagem, 12, 13 anos de apresentação, e o meu último ano na RPC, aí já a RPC, foi coordenando a equipe de estágio, coordenando eleições e tal, e aí fui desligado, né, que foi o que aconteceu em 2013. Todas as funções de um telejornal, elas são importantes. Você não faz absolutamente nada se você não tiver uma base. Se você não tiver um motorista que leva a equipe para algum lugar, você não vai para esse lugar. O motorista pode até ser o próprio repórter, mas aí você precisa de uma empresa que tem um carro para ceder. Então, o trabalho de jornalismo é um trabalho sempre feito em equipe. Por mais que o repórter assine a reportagem, a pessoa que aparece, tem toda uma equipe atrás dele. Eu acho que o fundamental para quem é jovem, está procurando uma profissão, enfim, você tem que ter um pouco mais do que paixão por aquilo que você vai querer fazer. Eu sei que hoje é um pouco diferente da minha geração, da minha época e da sua talvez também, e a do Marcos que está aqui, porque as pessoas hoje elas não vão ter a mesma condição que eu tive, não vão trabalhar 25, 30 anos na mesma empresa fazendo um trabalho parecido, né? Hoje as pessoas com 2, 3 anos já cansei desse trabalho, vou fazer outro, vou empreender, vou fazer tal coisa, vou crescer, quebrar, crescer de novo, virar uma startup depois volta, enfim, a dinâmica da vida hoje é outra. Mas independentemente da dinâmica ter mudado, eu acho que o que vale mesmo é você ter paixão pela profissão que você escolheu. E quando eu escolhi o jornalismo, comecei a fazer o jornalismo no primeiro dia, primeira semana de aula, eu estava na turma, estava vendo as disciplinas, enfim, me veio aquela sensação, poxa, é isso que eu quero fazer, né? Não tenho a menor dúvida. E ainda hoje, mesmo estando nessa função que eu estou hoje, de vereador e tal, eu me apresento, me considero, sou jornalista durante o tempo que eu estou fora, ou até mesmo no mandato, a forma de chegar às coisas, isso não tem como tirar. Então, assim, independentemente do que você vai fazer, faça o que você tem paixão por fazer. Eu digo o seguinte, se alguém tivesse me dito em 2015 que eu seria político, eu teria dado uma gargalhada e falado, não, está totalmente enganado, isso jamais vai acontecer na minha vida, né? E a outra coisa que eu aprendi, que você jamais deve dizer jamais, né, que isso não vai acontecer, que eu sou imune e tal. Eu saí da RPC em 2013, depois de 27 anos de RPC, e fui contratado pela RIC TV para fazer um trabalho parecido com o que eu fazia na RPC, e imaginei que ali eu fosse ficar mais uns 15, 20 anos, né? Só que 2 anos depois, fui desligado da RIC também. E aí me bateu uma coisa assim, tipo, puxa, vou tentar agora a Rede Massa, vou tentar a Band? Não vou tentar, vou empreender. Eu tenho uma empresa ainda de comunicação. Comecei a trabalhar com essa empresa. Uma empresa que fazia media training, fazia gerenciamento de crise, palestra, enfim, assessoria de imprensa, todo esse trabalho que uma assessoria de comunicação faz.
Mas aí trabalhei um ano mais ou menos com essa atividade, ou até menos, e comecei a sentir falta de ter gente de novo do meu lado, trabalhar com equipe, né? Correria de televisão, várias pessoas, pessoa nova todos os dias. E aí pensei, putz, acho que eu vou voltar para a televisão, né? Vou mandar meus currículos de volta, vou tentar rádio, que é uma coisa que eu nunca tinha feito, enfim. E no final de 2015 estava ouvindo o rádio e saiu uma notícia dizendo que o prazo para filiação partidária para quem vai disputar as próximas eleições, que agora é de 6 meses e tal. Aí eu falei, poxa, 6 meses? E sempre tinha sido um ano, né? Falei, quer dizer que eu teria que me filiar a um partido em abril para disputar uma eleição? Puxa, né? Aí liguei até para o Marden Machado, que era o assessor de comunicação do TRE, conversei com ele falou, é isso mesmo, quer ser candidato? Eu falei, não, só por curiosidade mesmo. Mas aí fiquei com aquela ideia na cabeça, que era uma eleição para vereador no ano seguinte. Tive a ideia de conversar com alguns políticos, enfim, acabei conversando com o Rubens Bueno, que era o presidente do PPS na época. Ele disse que eu seria muito bem-vindo no partido, que eu tinha condição de ser um vereador bom para a cidade, enfim. E eu me filiei ao Cidadania em 2016, disputei a eleição em 2016, fiquei em 27º lugar entre os 38 vereadores, fiz quase 5.300 votos e não me elegi. Eu fiquei como primeiro suplente do partido. E aí passou 1 ano, 2 anos, disputei a eleição para deputado estadual também não me elegi, fiquei como 4º suplente. E aí já estava pensando, bom, meu projeto político acaba aqui, né? Vou voltar para a prancheta, voltar a fazer alguma coisa de novo. E aí naquele ano, 2018, que foi a eleição para governador também, o governador Ratinho convidou o Hélio Virbisky, que era o vereador eleito pelo Cidadania, a assumir a Secretaria de Esportes. E aí o Hélio saiu e eu entrei na vaga dele como primeiro suplente. 2019 fiquei aqui. E aí depois veio a pandemia, o Hélio não volta para o mandato e acabou ficando no governo e eu acabei concluindo o mandato em 2020. E em 2020 teve a eleição de novo para vereador, aí sim eu fiquei como primeiro da chapa do Cidadania e tenho esse mandato até o ano que vem, ou até 2024, né? Então foi assim que eu entrei na política. E aí você tem que aprender, né? Nunca tinha sido político na vida, embora conhecesse bastante da política por ter sido repórter que cobriu política, fiz, né, muita coisa, cobri a Assembleia, cobri a Câmara. Depois, como jornalista, a gente cobriu muito escândalo de político também, enfim. Então, eu acho que eu conhecia toda a anatomia da política, mas nunca tinha estado dentro dela. E acabei vindo parar aqui dentro. E aí como você já conhece como as coisas são vistas de fora e você está do lado de dentro, acho que você fecha bem a compreensão da história da política. Se você me perguntar, mudou alguma coisa dentro, como eu vi a política de fora? Sim, mudou, algumas coisas mudaram, tá? Principalmente eu nunca pensei assim, na verdade, né? Mas as pessoas pensam, a política não faz nada, a política só está lá para explorar as pessoas, político só ganha dinheiro, político só faz tramóias, maracutaias e coisas do gênero. Isso existe? Sim, existe, tá? Não está errado quem pensa assim também, mas também não é só isso. Tem gente que trabalha, tem gente que acorda cedo, vem aqui muito cedo, tem gente que luta para melhorar as condições da cidade, melhorar a condição de um bairro, de uma situação, não necessariamente, que existem vários tipos de político aqui, isso você vai descobrindo à medida que está aqui, né? Tem aquele político que é o cara que vai cuidar do bairro dele como se fosse um síndico de prédio, que vai cobrar na prefeitura porque não tem asfalto na rua, porque não tem estacionamento para tal coisa, o alvará de tal e tal loja. Tem esse. Tem aquele cara que pensa numa coisa mais macro, que pensa no trânsito, pensa no transporte, que é o meu caso, inclusive, né? No meio ambiente, ensina as pautas mais abrangentes da cidade. Tem aquele que é de uma categoria, de motorista de ônibus, de taxista e tal. Então, tudo isso, de certa maneira, eu acho que é saudável porque você tem ali representações de tudo que a sociedade precisa dentro da Câmara, né? Tem aqueles que são da política mesmo, o cara que discute a política, né? Que faz os acordos para ter votação, para ter quórum e tal coisa, enfim. Então tudo isso acaba formando um parlamento, que é o que nós temos aqui,
E a cada 4 anos esse parlamento muda um pouco o formato dele, por causa das eleições, enfim. E eu acho que é saudável você ter isso, não só em âmbito municipal, mas estadual e federal também. Veja, quem decide as questões do município é o plenário, são os 38 vereadores, né? O prefeito tem uma base ampla, são 26 ou 27 vereadores na base, eu inclusive faço parte da base, mas eu não entrei na política e sempre questionei isso, de você fazer um toma lá da cá na política, né? Eu não tenho, o meu gabinete nem digo o meu gabinete, o nosso mandato, as pessoas que estão no gabinete são 10 pessoas? 10 pessoas, 2 estagiários e 8 assessores, é o que eu tenho direito, é o que eu tenho. Não tenho mais nada fora da prefeitura, não peço nada que eu não acho que seja nada para mim pessoal, né? Peço coisas para amigos que me procuram, para eleitores que me procuram e as demandas são atendidas aí. Então assim, eu não tenho, como já dizia o famoso Luiz Carlos Alborguete, não tenho o rabo preso com ninguém para que alguém compre as minhas decisões. Evidente que nas pautas, algumas pautas elas são mais espinhosas, você às vezes vota favorável e aí você está no time da base, aí você tem que votar com o time, que é o que aconteceu no IPTU, por exemplo, quando você tem a compreensão de que uma cidade como é Curitiba, que tem muitos serviços que oferece ao cidadão e tal, e esses serviços dependem do IPTU, e você entende que a planta genérica tem que ser corrigida, porque senão chega lá na frente, a cidade não vai ter os serviços que oferece, e você vota favorável, você está jogando com o time. Agora, uma questão dessa, que é uma questão específica, era uma questão de avaliação. Um terreno, eu não vou me lembrar dos valores, mas é um terreno no Campo Comprido, que é uma área pública, que um condomínio cercou a área e fez lá um espaço de lazer. E agora, essa área, o dono da incorporadora ofereceu à prefeitura uma outra área ou outras áreas na região sul da cidade que a prefeitura tem interesse. Ótimo, a prefeitura tem interesse, então vamos fazer o negócio, até aí está tudo certo. Eu só achei que o valor que a prefeitura usou, ela está trocando o imóvel, na minha opinião, de maior valor por um imóvel de menor valor. É só uma questão, e é uma questão pessoal. Inclusive o Ministério Público diz que não há problema nenhum na transação, enfim, mas comigo eu prefiro, nessa história especificamente, me dou o direito de discordar tanto da avaliação da Prefeitura quanto do Ministério Público. Até porque também eu sou jornalista, né? E jornalistas desconfiam das coisas, então tenho o direito de desconfiar dessa história, dessas avaliações, mesmo tendo essa opinião do Ministério Público e da Prefeitura. A Câmara aprovou há 2 semanas uma proposta que eu venho discutindo desde 2019, que é a proposta, uma comissão para discutir a implantação ou estudos para viabilizar a tarifa zero em Curitiba. A primeira coisa que você precisa é que o poder público diga, sim, nós vamos trabalhar nesse sentido. Se a prefeitura diz, não queremos, a ideia não sai do papel. Mas como a Câmara de Curitiba decidiu montar essa comissão, eu já faço parte dessa comissão, a gente vai sentar com a URBS, com empresários, com a Comec, com órgãos públicos, outros órgãos que envolvem essa questão, para a gente pelo menos formatar algo diferente do que nós temos. E por que eu digo isso? Da forma com que a passagem é cobrada hoje, está R$ 6 em Curitiba, do ano que vem talvez vá para 8, daqui vai para 10, o ônibus vai continuar circulando. O que vai acontecer é que o passageiro que precisa do ônibus não vai mais pegar. Aliás, tem gente que já não pega. Então, se a pessoa tem, às vezes, imagina uma pessoa que está desempregada ou ganha pouco no dia, ela precisa pegar um ônibus para ir e voltar, R$ 12. Ela vai a pé, ela acorda 1 hora mais cedo e faz 6, 7 quilômetros a pé, porque esses R$ 6 ou esses R$ 12 vão fazer diferença na vida delas. Isso para algumas pessoas pode parecer que é demagogia e tal. Não é. Eu conheço gente que vai realmente, porque no final de um mês a economia que ele faz é de R$ 250, que é 1/5 do salário mínimo, um pouquinho mais de 1/5. Então,
é preciso que a gente repense o nosso sistema para a gente baixar a tarifa o máximo que for possível. Então é preciso que a gente discuta formas de baixar a tarifa o máximo que for possível e buscar essa discussão da tarifa zero. Existem duas formas de você, duas não, existe até mais, mas as duas clássicas de você baixar a tarifa é o subsídio oficial do Estado, do município ou da federação, ou o subsídio privado, que é o que acontece hoje, por exemplo, com o Vale Transporte. Então, existe uma ideia que foi trazida para a gente aqui no gabinete em 2019, de um empresário de transporte aqui em Curitiba, o Edilson Miranda, e ele trabalha de uma maneira muito simples. Se todas as pessoas que trabalham em Curitiba pagassem o valor da tarifa, cada cidadão pagaria R$100 por mês e o sistema estaria pago. Uma conta bem simples de fazer. Aí você pode dizer, mas os empresários não vão concordar com isso. Por que não? Né? Por que não concordariam? Porque eles têm um prejuízo. Será que teriam? Porque você tendo mais gente circulando na cidade, eles vão gastar mais. Só que por isso que eu digo que a gente precisa conversar com o FIEP, com o FEComércio, com a ACP, com os empresários propriamente ditos, para eles entenderem isso. Mas essa conta que a gente está fazendo é a conta total. O município ele vai pagar uma parte da tarifa. Vamos imaginar que hoje seja 70 milhões por mês. O município dá em torno de 15, 20 milhões por mês. Isso já cai para 55, 60 mil reais por mês, 60 milhões por mês. Então, quer dizer, cada valor que você tira do financiamento pode vender publicidade, mais 1 ou 2 milhões, e continua dividindo por toda a população. Até o ponto em que você vai ter um valor de 70, 80, 60, 70 reais por pessoa para todo mundo andar de graça. Então, não é algo assim tão maluco, tão impossível quanto algumas pessoas acham que é. E já existem cidades usando esse sistema, né? Ou financiamento público ou privado. Aqui no Paraná nós temos 4 barras, temos Paranaguá, Araucária, Passagem 1,25. Só que todas essas iniciativas bancadas pelo município. E tem Caucaia, que é o maior município brasileiro que tem transporte gratuito hoje, na região metropolitana de Fortaleza, que adotou o sistema em setembro de 2021 e já tem 1 ano e meio e está super dando certo. O comércio está faturando mais, as pessoas estão felizes, aumentaram a quantidade de passageiros nos ônibus. E essa é uma reclamação aqui, né, de Curitiba, que os ônibus estão rodando cada vez mais vazios. Então, quer dizer, tudo isso tende a mudar a partir do momento que você mude o sistema. Mas se você não pensar de uma forma diferente, a gente está numa época agora de palavras como disrupção, ideias novas, pensar diferente e tudo mais. Se você não fizer isso na política, nós vamos continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, tendo sempre os mesmos resultados. Isso não se dribla, porque o sistema é assim, né? Você não tem, existe o poder executivo, que vamos imaginar assim, você tem um prédio, escolhe um síndico para administrar o prédio. Então o prefeito é o síndico do prédio. E tem o conselho de moradores, que são os vereadores, que vão ajudar o síndico. Agora, se o síndico diz, não, vamos pintar o prédio. Beleza, os conselheiros podem dizer, não, a gente não vai pintar o prédio, ou a gente vai pintar o prédio. A maioria vai dizer, vamos pintar, e é isso que acontece numa Câmara Municipal. Normalmente, o síndico ele tem uma afinidade com o número X de conselheiros, vamos imaginar que sejam 8 conselheiros ou 9 conselheiros, ele tem o apoio de 5 ou 6, que vão sempre votar as ideias que o condomínio precisa para crescer, para se desenvolver, enfim. Então é mais ou menos assim. Não é uma coisa impositiva, eu acho que é uma questão harmônica. Nem tudo, embora pareça que a prefeitura manda e tal, é discutido. A própria história do IPTU, que eu falei há pouco, a proposta inicial que veio de reajuste do IPTU, ela era uma bomba para todo mundo. E os vereadores entraram com algumas propostas, com alguns benefícios para o contribuinte. Eu, inclusive, sugeri dar um desconto de 10% para quem faz o pagamento à vista. Isso foi incorporado, quer dizer, se você tem um desconto de 10%, a inflação que nós temos hoje é de 4%, 4,5%, quer dizer, você vai estar ganhando
2 vezes a inflação se você paga à vista e ganha esse desconto. Então são medidas que a gente consegue amenizar dentro do pacote que a prefeitura manda. Mas quem é eleito para ser o prefeito da cidade é que tem realmente o direito, como você diz, a chave do cofre. É ele que responde tanto pelas coisas boas quanto pelas coisas ruins. É o que eu digo, eu sou vereador em Curitiba até 2024, quando termino o mandato. Não sei o que eu vou fazer no ano que vem, não sei se eu disputo a eleição. Existe uma possibilidade até de ir para a Assembleia, dependendo aí das candidaturas para prefeito no ano que vem, que eu sou suplente de deputado. Mas como eu falei para você, em 2015, quando eu saí da RIC, eu fiquei um tanto quanto perdido por ter só a opção de ser jornalista de televisão, né? Tinha a minha empresa que eu comecei a tocar, mas eu não fazia outra coisa, porque a televisão também, de certa maneira, isso pelo menos, né, dos jornalistas da minha época, né? Você fica meio encastelado, você tem o mundo da televisão, você tem um bom salário, você vê o mundo, mas você está ali dentro, digamos, confortavelmente, né? E a gente viu o que aconteceu na Rede Globo na semana passada, aí, pelo menos 40 jornalistas demitidos, muitos, a maioria deles da minha época de jornalista. Então o que começou a acontecer comigo lá no comecinho, em 2010, está quase finalizando esse processo, né? Eu fui um dos primeiros a ser demitido, enfim, mas hoje esse processo está quase finalizado. A gente não vai mais ter jornalistas aí com 30 anos, 35 anos de profissão, muito raros esses jornalistas vão ser na televisão e vão procurar fazer outra coisa, vão para a internet e tal. Então eu também, eu acabei aprendendo a escrever, ou escrevi 2 livros depois que eu saí da RIC. Eu estou terminando o meu mestrado, como eu falei, a gente tem uma banda que eu adoro tocar, tem um site que eu criei, um blog que eu criei para entrevistar negros, um canal chamado Brasil de Cor, uma ideia antiga. Enfim, tem outras coisas para fazer que, se não for na política, pode voltar a ser no jornalismo, ou uma outra coisa que eu acho que eu estou preparado para outra função hoje. Eu não sei qual é ainda. É uma banda amadora, mas é uma banda amadora antiga. A gente até tem, mas assim, a gente não tem isso registrado em arquivo digital. Nós temos registrado em vídeo, nós fizemos um DVD, 2 DVDs nós temos, de uma apresentação que nós fizemos em 2002, 2003, no Teatro Sesc da Esquina, e uma outra apresentação que nós fizemos em 2005, 2006, com o espetáculo do Guairinha. São esses 2 registros, nós temos isso em vídeo e tem o registro em áudio também, né? Mas até o fato de hoje as pessoas não terem, muito poucos artistas hoje lançam discos, né, ou arquivos assim. Então a gente brinca muito com a nossa banda, enfim, mas não temos nada além dessas gravações que eu falei para você. Porque a gente toca, nós temos pouquíssimas composições próprias, não que a gente não tenha, mas é um amigo nosso que, infelizmente, talvez até você tenha conhecido, o Guilherme Porfírio. Sim. Ele é um amigo nosso e a gente fez 2. Eu conheci o Bíblia em 84, 85, assim, e ele, muitas das músicas que ele compôs a gente toca, né, tem no nosso repertório, enfim. Então, de certa maneira, nós temos algumas músicas gravadas, né, nessas apresentações que nós fizemos, que são do Bito. E, inclusive, recentemente, ele faleceu em novembro, né, que foi. Nós conversamos com o pessoal aí de amigos dele e tal, para a gente fazer alguma coisa. Mas isso também, se ninguém pegar, não vai sair, né? Então... Como é que é o nome da banda? Som na Chapa. Som na Chapa. Som na Chapa. Qual é a tua perspectiva de futuro? Envelhecer feliz. Eu acho que a gente tem para trilhar, né? Eu vou fazer esse ano 60 anos, e aí você começa a pensar assim, puxa, eu tenho agora menos tempo de vida do que eu já vivi, né? E pior, né? A qualidade, independentemente de fazer exercício e tal, mas a gente sabe que a qualidade da nossa vida vai ficar pior.
uma doença que vai chegar, a tua mobilidade já não vai ser tão grande, você já não vai ter tantas oportunidades profissionais, enfim. Mas assim, eu quero estar fazendo coisas que eu gosto de fazer, né? Ainda eu acho que eu sou produtivo, mais uns 15, 20 anos aí, talvez até um pouco mais, mas eu quero estar fazendo coisas que eu gosto de fazer e ser feliz. Obrigado, Olivato.